Olá, bem-vindo todos. Continuando a falar das perguntas. E as perguntas do Vinícius França, agora eu comecei a me dar conta que ele mandou várias perguntas na questão de vontade e ego eu vou responder três ou quatro perguntas na sequência que são pertinentes e condizentes ao mesmo tema. Primeira delas que ele pergunta: e se a vontade do Pai for justamente a vontade do nosso ego, como discernir isso? Muito bem. Como já dissemos, a vontade de Deus é o que se manifesta, o que acontece, é o que há. É tudo o que há. Todo esse jogo de polaridade, de oposição, tudo isso que acontece, tudo isso é a vontade de Deus. Então, o que a gente. Uma coisa que é difícil, que é complicado nos seres, é que a gente percebe é que, de modo geral, nós nos colocamos aquém de Deus. Não nos colocamos em unidade com Deus. Isso é uma questão que é muito pertinente e é muito delicada. Tudo parece ser um absurdo e nós estamos sempre lutando e brigando com essa vida. Aliás, por isso que é conhecido, esse planeta é conhecido como Israel, ou seja, aquele que luta com Deus. Tudo que é percebido, se nós nos colocamos fora, tudo é difícil, é complicado, tudo pode ser absurdo, parece ser absurdo, parece ser um total devaneio. A gente vê peste, guerra, fome, morte, e não à toa, falei essas quatro palavras, mas tudo isso parece ser um absurdo, porque nós nos colocamos aquém, à parte de Deus. Nós não nos percebemos e não nos compreendemos como sendo Deus. Sendo tão Deus quanto tudo que há. Nem melhor nem pior, apenas é. E é por isso que quando na sarça, né? E quando Moisés escreve a Gênesis e o seu relato, ele diz: eu sou o que sou, eu sou. O verbo ser. Verbo ser, eu sou. E nós todos somos. Tudo é Deus. Então, achar que existe uma vontade aquém disso, fora disso, é se colocar fora de Deus, é viver fora dessa unicidade. Fora do eu e Deus somos um. E aí é que tudo passa a acontecer. Todo o sofrimento desperta. Quando se vê aquém de Deus. Não há discernimento. A existência que se proporciona é para ser vivida, inclusive os problemas, ou o que nós adjetivamos e caracterizamos como problemas, são para serem vividos. Mais nada. Viva a vida que você tem, da maneira que lhe é possível, de maneira interna, manter a sua paz, a sua harmonia, a sua felicidade. Se sentindo amado por Deus, pelo universo, pela vida, com tudo o que acontece. E se você se sentir amado, é sinal que você vai estar amando Deus sobre todas as coisas também. Certo? Seguinte pergunta. Qual a diferença entre livre-arbítrio e a vontade do Pai? Enfatizamos então a vontade do Pai é o que acontece. O seu livre-arbítrio é como eu me relaciono com o que acontece. Como me relaciono com a vontade do Pai? Sendo que a vontade do Pai é o que acontece. Pessoas nascem, pessoas morrem, pessoas são atropeladas, pessoas têm doenças, pessoas perdem empregos, pessoas ganham na Mega Sena, por exemplo, pessoas fazem fortuna. A vicissitude é manifesta. O seu livre-arbítrio é poder escolher entre o bem e o mal. Né? O bem, harmonia com o que acontece, colocando em unicidade, se vendo como pertencedor, parte disso tudo. Mal, se vendo aquém disso e apontando, julgando e condenando. O que há, o que acontece? Condenando seu irmão, condena a Deus. Condenando a si mesmo, vivenciando culpa, condena a Deus. Você está
a parte a quem, e não em unicidade. E aí, voltamos a enfatizar o sofrimento. E aí ele vai continuar a pergunta dizendo: alguns mestres espirituais dizem que o livre-arbítrio não existe. Mas então, se o livre-arbítrio não existe, tudo o que acontece é a vontade do Pai, como nós explicamos, dentro do nosso entendimento, o livre-arbítrio existe, mas ele é um processo introspectivo, como eu me relaciono com o que é manifesto. E não que a minha vontade vai mudar o que acontece. Por quê? Isso é muito importante. Mas por que a minha vontade, por que eu não exerço força? Por que eu não exerço domínio sobre o que acontece? Simples. Porque tudo que há, né, passa por um sutil equilíbrio para que todos tenham o que precisam e o que merecem. Então, aquele que é escolhido para o emprego é aquele que precisa e merece aquele emprego. Aquele que sofre o acidente de carro é aquele que precisa e merece o acidente de carro. Aquele que padece de dor numa doença é aquele que precisa e merece aquilo. Aquele que tem um filho que tem um casamento auspicioso é aquele que assim precisa e merece. Sem mais, sem menos. Sem preconceitos, são experienciações. E vendo como... E aí o livre-arbítrio, como eu reajo internamente, na minha postura emocional, com o que acontece. O meu livre-arbítrio é viver uma tormenta de emoções ou apaziguar a mim mesmo. Entende? Nas vicissitudes, nos altos e baixos da vida, da satisfação ao sofrimento, como a dor, não o sofrimento é a emoção, como eu lido com isso? Se eu lido numa tempestade emocional, onde eu me entrego à raiva, ao ódio, ao sofrimento, à inveja, à cobiça, à vaidade, à luxúria, ou se eu compreendo, na vida é como é. Isso é só uma encarnação. Eu só estou passando por isso. Isso aqui não é a realidade. Né? Eu posso... O que eu tenho é o que eu tenho. O que eu posso usufruir é o que eu posso usufruir. Tá tudo bem. Se puder ter mais eu terei. Se não puder, não terei. Tudo bem. Eu continuo coexistindo bem com o que eu tenho nesse momento. E o que eu tenho é como a vida se manifesta para mim nesse momento. É o que há. Dessa maneira. Certo? Outra pergunta que ele vai dizer é que todas as nossas escolhas são a vontade do Pai, mesmo que essas nossas escolhas sejam aparentemente ruins. E isso é muito importante. O que ele está querendo dizer é que, ou melhor, o que nós queremos passar para ele e para todos que estão assistindo isso, é que não existem... Nada que se manifesta é ruim. Nada que se manifesta é bom. Nada que se manifesta é feio, nada que se manifesta é bonito. Tudo é perfeito. Né? Por quê? Porque é a própria perfeição em si. É Deus. Nesse sentido, algo só é ruim para você porque te é desgostoso. Aquilo que é ruim para você, para o outro pode ser as mil maravilhas. Mas você vem para experienciar isso que você declara como sendo ruim para o universo, para que através disso você possa entrar em comunhão com o universo, entendendo. Isso também existe. Não tem problema. É passageiro. É a vontade de Deus agora. A isso eu me entrego. Para que esse vídeo não fique muito comprido, nós vamos continuar agora no próximo. Sejam felizes.